Olá pessoal, voltamos a mais uma rápida aula aí, ou a aula rápida, né? Para que nós possamos estudar um pouquinho hoje, um pouco mais, né, a respeito sobre a lei de Ohm. Pessoal, às vezes você pode estar um pouquinho indeciso, o que acontece com a corrente elétrica, mas de acordo com esse gráfico aqui, vocês podem ter uma noção boa do que vai acontecer com a corrente elétrica. Repare o seguinte, a nossa lei de Ohm estabelece que a nossa corrente elétrica é igual à nossa tensão elétrica dividido pela nossa resistência elétrica. Aqui no nosso aparelho, que é a nossa fonte, está gerando 30 volts, né? E na nossa resistência está marcando 500 ohms. Esse resultado está tendo uma corrente no valor de 60 miliamperes, né? Que pode até ser medido aqui no nosso multímetro, né? Que está ligado em série com o circuito, ou seja, esse tipo de multímetro. Selecionamos a categoria aqui, ó. Repare que ela está esse multímetro está selecionada amperes. Como nós estamos usando uma fonte de energia contínua, nós precisamos selecionar a fonte também que ela seja contínua. Esse modelo de aparelho só mede a corrente aí contínua. Já a tensão, ela vai medir a tensão tanto contínua quanto ela vai medir alternada. Mas vamos lá. Repare o seguinte, que nós temos uma escala aqui, ou seja, para cá é o nosso nível de tensão e para cá é a quantidade de corrente elétrica. Se nós aumentarmos a nossa tensão elétrica, repare, pessoal, quando eu estou aumentando a corrente, no caso aqui, eu estou aumentando a tensão, perdão, eu estou aumentando a tensão, a nossa corrente elétrica vai aumentando à medida que a tensão vai subindo. Ou seja, ela é diretamente proporcional. Ou seja, quando eu aumentar a minha tensão, que é essa parte que está aqui em cima, a minha corrente aumenta. Por quê? Porque a minha resistência está fixa. Quando a minha resistência está fixa, né, eu aumentando a tensão, obviamente vai aumentar a quantidade de corrente elétrica. Isso é óbvio devido a muitos aparelhos, né, queimarem justamente porque a resistência interna dele não aguenta aquela quantidade de tensão, ou seja, ele é feito para trabalhar com a quantidade X de corrente elétrica circulando sobre ele. Quando eu aumento a tensão de uma forma assustadoramente, o aparelho vem a se danificar. É o caso que acontece aí em descargas atmosféricas ou muitas vezes surtos eletromagnéticos provocados por aparelhos de alta potência, seja motores trifásico ou monofásico, máquina de solda, elevadores, e tem uma série de aparelhos que podem provocar distúrbio na rede, elevando a tensão por uma intensidade, ou seja, por um curto período de tempo. E isso pode danificar os aparelhos. Às vezes não danifica imediatamente, né, porque é um surto rapidamente, ele não danifica, mas prejudica a vida útil do aparelho eletroeletrônico. Tranquilo? Agora imagine só se eu permanecer a minha tensão aí, vamos colocar um valor aí de 50 volts nessa tensão, 50 volts. Pronto, 50 volts. E agora eu vou, em vez de eu pegar e mexer na tensão, agora eu vou mexer na resistência. O que é a resistência? A resistência, na realidade, digamos assim, é um fenômeno aí, na resistência elétrica, é um fenômeno que vai fazer oposição à passagem da corrente elétrica. Ou seja, ele não vai querer deixar a corrente elétrica passar. Então, quanto maior for a minha resistência, menos corrente elétrica vai passar. Ó, repare o seguinte, menos corrente elétrica está passando, né? Agora, se eu, por exemplo, diminuir ele bastante, né, aí a corrente elétrica vai aumentar. Ou seja, quanto maior a resistência, menor a corrente. Enquanto menor a resistência, maior a corrente. Beleza, pessoal? Espero que tenha ajudado vocês.
e até a próxima aula rápida.